Olá pessoal, aqui é o André Secunda falando. Bastante gente me pede para gravar vídeos sobre perícia trabalhista. Embora não seja o tipo de perícia que eu mais faço atualmente, mas como eu já trabalhei bastante tempo com esse tipo de cálculo, então eu resolvi gravar um vídeo simples, bem introdutório para quem tem planejamento, para quem almeja trabalhar com a perícia trabalhista, possa pelo menos dar um start nesse tipo de liquidação de sentença. Salientando que a perícia trabalhista ela tem muita demanda, né? A gente tem, enfim, uma infinidade de processos antigos em andamento, processos novos estão sendo sempre ajuizados, hoje num volume bem menor por conta da reforma trabalhista, mas ainda assim existe uma demanda bastante grande. Então a ideia é que esse vídeo sirva como uma introdução para aqueles que desejam iniciar o trabalho nesse tipo de atividade pericial. Bem, então vou apresentar o caso para vocês. É o caso da empregada Maria Silva, que foi empregada da Tagar Trens Limitada no período de julho de 17 a dezembro de 18 e trabalhava como operadora de caixa. Após a sua demissão, sem justa causa, ela ajuizou uma ação trabalhista, cobrando horas extras, que é exatamente o que a gente vai discutir aqui no exemplo, que ela alegadamente realizou e a empresa não pagou. Então, depois da instrução processual, o pedido dela foi julgado procedente, a gente vai fazer a liquidação, estou ressaltando aqui simplificada, né, que a gente não vai liquidar a sentença toda, é só fazer o cálculo da hora extra, mas para que dê subsídios para que aqueles que desejem se aprofundem posteriormente e consigam trabalhar nessa seara pericial. Bem, então, para começar, o primeiro ponto que é importante diz respeito à apuração das horas extras. A gente não tem no processo uma informação já previamente disponibilizada a respeito da quantidade de horas extras que o empregado realiza. Então essa apuração ela é feita pelo perito de maneira manual. Então como que você faz isso na prática? Você pega todos os cartões de ponto do empregado, de todos os períodos, passa para o Excel ou para o software que você está usando para fazer o cálculo e faz a apuração. Então no nosso exemplo aqui, eu coloquei os horários de entrada na parte da manhã da empregada, saída para o almoço, retorno do almoço e saída no final do expediente, para todos os dias. Aqui eu estou com o exemplo de um mês apenas, o primeiro mês que ela trabalhou, tá? Mas para o processo, para o cálculo do processo, você faria exatamente esse procedimento para todos os meses. Então, o que interessa para nós é essa última coluna aqui, da quantidade de horas extras. Mas para chegar nela, eu vou colocando colunas intermediárias ao trabalho. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa coluna de horas totais que representam o quanto a empregada ficou à disposição da empresa nesse determinado dia. Então, ou seja, ela ficou das 8 às 18, então ficou à disposição da empresa 10 horas nesse dia aqui. Ela tirou 1h12 de intervalo, ou seja, do meio-dia até 1h12, então ela efetivamente trabalhou 8 horas e 48 minutos. Como o sábado dela é compensado, folgas aos domingos, então nesses dias aqui ela não fez nenhuma hora extra. Aqui na segunda semana as horas extras começam a aparecer. Então ela entrou, por exemplo, aqui às 7h45, trabalhou até meio-dia, voltou às 13h15 e saiu às 19h25. Então ela ficou 11 horas e 40 à disposição da empresa, tirou 1h15 de intervalo, né? Ela trabalhou 10 horas e 25. Ela só poderia ter trabalhado até 8h48, então ela fez 1h e 37 de trabalho extra nesse dia. Então, esse procedimento se repete para todos os demais dias, e nesse mês aqui, de julho de 17, ela fez 23 horas e 35 minutos de trabalho extra. Então, essa informação, ela não vem pronta, a gente tem que apurar para todos os meses trabalhados. Daí, a gente leva isso para uma outra aba, com um resumo das horas extras que ela realizou em todos os meses. Então veja, aqui ela fez 23 horas e 35 de trabalho extra, as 23 horas e 35 estão aqui. E as informações de todos os demais meses também são apresentadas, tá? Bem, outra informação importante que a gente tem que apurar é a evolução salarial da empregada. Então aqui no nosso exemplo, ela tinha um salário contratual de R$ 2.000 até abril de 2018. A partir de maio de 2018, o salário dela passa a R$ 2.500. E ela recebia ainda um adicional de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo vigente à época. Então, essa informação ela é importante para a gente fazer o cálculo das horas extras.
Bem, aqui eu simplesmente somo esses dois valores que compõem a remuneração dela nessa coluna de remuneração. Então, eu tenho um somatório do salário contratual mais a insalubridade em todo o período trabalhado. E aqui também eu tenho a informação dos dias úteis dos descansos que me é útil para o cálculo do DSR. Então, veja, essa informação também ela não é previamente disponibilizada, o perito precisa calcular mês a mês o número de dias úteis, o número de descansos, de acordo com o número de domingos e feriados do mês. Então, aqui eu já fiz esse trabalho, fui em cada um desses meses aqui, olhar a quantidade de dias úteis e a quantidade de descansos. Beleza? Essa informação você também tem que apurar. Na sequência, índice de atualização monetária. Também a gente precisa corrigir as verbas trabalhistas para a data do laudo, né? Então, as horas extras que ela fez e não recebeu em julho de 2017, agora em outubro de 2019, né, tem um valor diferente. A gente tem que fazer a recomposição desses valores de horas extras pelos índices oficiais. Então, no caso do processo trabalhista, o índice oficial é esse aqui da tabela única de atualização e conversão de débitos trabalhistas, aqui no caso do TRT9 do Paraná, que é onde eu atuo, é essa tabela aqui. Então, eu peguei a mais recente, de outubro de 2019, e aqui a gente tem os coeficientes de atualização monetária. Beleza? Aqui esses valores são hipotéticos, né, porque a gente não teria atualização monetária verdadeiramente, se eu fosse fazer um cálculo real nesse exemplo, mas só para ficar um valor diferente, para ilustrar, eu coloquei alguns valores hipotéticos aqui para vocês entenderem. E tem um detalhe também que é importante, a atualização monetária é sempre pelo índice do mês seguinte. Então, se essa verba é de julho de 2017, esse coeficiente aqui é de agosto de 2017. Então, tem esse detalhe no cálculo trabalhista. Beleza? Então, vamos ao cálculo efetivo, né, começar o cálculo efetivamente, primeiro com o valor do salário hora. Então, eu pego a remuneração da empregada e divido pela carga horária que ela trabalhava, mensal, que é de 220 horas. Então, isso me retorna um salário hora de R$ 9,94 no primeiro mês. Arrasto isso até o final da minha planilha. Bem, no nosso exemplo aqui, a empregada ela tem um adicional de horas extras de 50%. Isso pode variar de acordo com a convenção coletiva, né? Enfim, uma série de fatores, eventuais convenções coletivas, a primeira hora é remunerada de uma forma, as demais de outra. Então, você tem que, na prática, olhar a convenção coletiva da categoria do empregado que você está fazendo o cálculo. Então, no nosso exemplo aqui, o adicional é simplesmente de 50%. Então, eu pego esse valor de salário hora e multiplico por 1,5. Então, eu tenho o valor de horas extras com adicional de 14,91 no primeiro mês. Esse valor não necessariamente se repete ao longo de todo o período, porque ela mudou de salário, mudou o adicional de insalubridade, então isso não é uma constante. Se eu quiser apresentar essa quantidade de horas extras aqui em decimal, eu simplesmente pego essa informação e multiplico por 24 no Excel, ele já me retorna a informação em decimal. Então isso aqui é importante, eventualmente os juízes pedem, os advogados também, então é importante constar, caso você não queira, não é obrigatório, mas eu gosto sempre de incluir essa informação. Então essas 23 horas e 35 minutos de trabalho extra equivalem a 23,58 horas em decimal. Só salientando que todas as horas extras aqui discutidas são diurnas, tá? Então a gente não está tratando de hora extra noturna, não tem que fazer nenhum tipo de conversão nesse primeiro momento. Arrastei para as demais células. Valor das horas extras devidas, eu tenho a quantidade, tenho o salário hora com adicional, então para eu encontrar o valor devido, eu simplesmente multiplico um valor pelo outro. E repito isso para todas as demais células que a gente está calculando. Cálculo do descanso semanal remunerado, eu pego o valor das horas extras, divido pela quantidade de dias úteis, multiplico pelo número de descansos. Então, no primeiro mês aqui, um DSR de 67,64, arrasto para todas as demais células do período de cálculo. E aqui, horas extras com DSR, eu somo as horas extras devidas com o valor do descanso semanal remunerado. Então, 419,36 no primeiro mês, arrasto para todos os demais.
Para eu fazer a correção monetária disso, pego esse valor que eu acabei de apurar e multiplico pelo fator de atualização monetária. Então, chego a esse valor de 444,47 e repito o processo para todos os demais meses. Muito bem, então o total de horas extras que essa empregada fez, que está apresentado nessa coluna B, considerando as evoluções salariais, a insalubridade, os DSRs, né, todos os demais fatos que ocorreram, devidamente atualizadas, valem 5.829,51 em outubro de 2019, que é quando a gente está fazendo o cálculo. Muito bem. Agora eu preciso calcular o valor dos juros devidos sobre esse valor aqui. E como que eu calculo isso? Eu pego a data do meu cálculo, que é dia 8/10/2019, e a data de ajuizamento da ação trabalhista, que foi 4/3/19, e vejo quantos dias se passaram entre essas duas datas. Então, se passaram 218 dias. Os juros do processo trabalhista são juros de 1% ao mês, né, com capitalização simples. Então, eu vou pegar esses 218 e vou pegar o meu percentual de juros, né, 1%, divido por 30, que são 30 dias, mês comercial, multiplico pelo número de dias que se passaram entre a data do ajuizamento e a data do meu laudo e multiplico isso pelo valor corrigido das horas extras. Então, eu chego num total de juros de 423,61. Para eu calcular o valor final, o valor das horas corrigidas mais juros, eu chego em 6.253,12. Ok, gente? Então, enfim, de maneira simples, o cálculo das horas extras segue esse protocolo, salientando que esse não é o valor final devido à empregada, porque a gente deveria ainda incluir uma série de outros cálculos para chegar nesse valor final. Ou seja, eu deveria calcular FGTS, deveria calcular o INSS que incide sobre esses valores, descontar o imposto de renda desse valor da empregada, calcular os reflexos disso em férias e 13º. Enfim, tem uma série de fatores que deveriam ser feitos e, né, não é o objeto do vídeo, a gente só quer discutir aqui simplesmente as horas extras, eu não estou fazendo esses procedimentos, tá? Mas para apresentar o valor final, tudo isso deveria ser levado em consideração. Então, o objetivo desse vídeo é simplesmente fazer a apresentação inicial de como que se dá o processo de cálculo das horas extras, para aqueles que têm interesse de atuar com a perícia trabalhista, pelo menos tenham um início, um start, para poder posteriormente procurar e pesquisar, enfim, né, se aprofundar mais nos procedimentos de cálculo necessários para a liquidação desse tipo de sentença. Então é isso, espero que tenha ficado esclarecedor. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixem nos comentários. Caso também tenham alguma indicação de tema de vídeo relacionado à perícia contábil, contabilidade, enfim, métodos quantitativos que vocês queiram que eu faça, deixe também nos comentários. E se inscreva no canal, né? Sempre que possível eu tenho postado novos vídeos. Então, né, se inscreva para que você receba notificações de quando novos vídeos forem postados. Então é isso.